Você já pensou em ter peixes fluorescentes dentro do seu aquário? É uma discussão muito atual, tem a ver com dias de hoje e principalmente é muito delicado porque trata de indivíduos transgênicos, geneticamente modificados. É uma discussão que eu acho que a gente tem que ter, a gente não fica em cima do muro, demos sim a nossa opinião nesse vídeo, mas trouxemos questões que a gente não vê por aí, questões que às vezes a gente sente falta de encontrar. As fontes estão na descrição do vídeo, se você quiser ler e tirar suas próprias conclusões também, tá aí disponível, pode ficar à vontade. Me chamo Renato Ribeiro, esse aqui é o canal Delta Aquarismo e toda semana trazemos vídeos pro aquarista, do começo ali até assuntos mais delicados como o de hoje. Espero que vocês gostem, eu vou soltar a vinheta e na volta vocês já ficam com o vídeo, beleza? Pessoal, só para deixar claro para vocês, a gente está falando disso aí. Peixes geneticamente modificados, não é peixe tatuado. Vou fazer uma pesquisa só para mostrar para vocês o que é um peixe tatuado. O peixe tatuado é isso aí, galera. É péssimo você imaginar que enfiaram uma agulha por baixo das escamas do peixe para colocar tinta só para satisfazer o aquarista ou a pessoa que compra esse tipo de coisa. É sofrido, os pigmentos a gente não sabe o quanto eles são tóxicos. Vou te mostrar esse peixe da esquerda, ó, vou colocar ali em destaque. Parambacis ranga, na verdade o peixe vidro indiano. Eu já encontrei disponível esse peixe em lojas aqui de Brasília, não na loja, mas para fazer pedido e tudo mais, o que é um completo absurdo. E quando a gente pesquisa sobre isso, sobre peixes tatuados, essa agência de notícias conceituadíssima me faz um desserviço desse aí, que é falar, ou pelo menos relacionar esses peixes à sorte, dizer que traria sorte de alguma forma. Um despropósito, sem sentido nenhum, mas vamos ao que interessa, vamos falar dos Glowfish, que é uma história muito interessante e garanto que vocês vão gostar. Vamos começar pelo nome, Glowfish. Glowfish é uma marca registrada e patenteada que na verdade foi criada por uma empresa chamada York Tower Technologies, mas essa marca foi vendida para uma empresa chamada Spectrum Brands por volta de 2017, ou seja, essa empresa que responde pela patente. Se você for precisar usar isso aí, de alguma forma você vai ter que pagar royalties para ela ou pagar de alguma forma, não sei exatamente como funciona. E esse aqui é o Paulistinha, aquele peixe popular que a gente conhece, né? Acho que praticamente todo aquarista conhece. Ele foi o primeiro peixe a ser, não só o primeiro peixe ornamental a ser transgênico, mas também o primeiro animal de estimação transgênico. Ele foi criado por essa empresa há uns anos atrás, né? Como eu disse para vocês, foi repassado por outra empresa. O Paulistinha se chama Daniel Herrio, né? Como eu disse para vocês, ele foi o primeiro disponível para aquarismo, mas eles foram desenvolvidos com outra finalidade. Na verdade, esses peixes foram criados para conseguir detectar poluentes na água. De alguma forma, as cores dele ficam mais chamativas em águas sujas, em água de qualidade ruim, em água onde há a presença de poluentes. Olha, isso aí é uma loja nos Estados Unidos, na Geórgia. Vou mostrar para vocês um anúncio de um Glowfish lá. Esse aí, na verdade, seria o tetra negro, olhando ali pelo nome científico dele. Então, pois foi para isso que ele foi criado. Não foi exatamente pro aquarismo, né? Mas claro que peixinhos com cores super chamativas iam chamar demais a atenção desse mercado do aquarismo, né? Em algum momento eles iam acabar meio que caindo para esse mercado, é uma coisa até natural. Existem algumas espécies hoje que também são vendidas como Glowfishes, né? Ou seja, modificados geneticamente. O Barbo Sumatra, né? Puntigrus tetrazona é seu nome científico. O tetra negro, que é Gignocorymbus ternese, seu nome científico. E o Labio frenatus, que é Epazeurincus frenatum. Além do Daniel Herrio, né, como eu já disse. Então, assim, essas espécies hoje são modificadas geneticamente para aquarismo e tudo mais, mas existem outros peixes. Volta e meia a gente olhando na internet ali, encontra uma carabandeira rosa, encontra outros peixes. Isso é bem difícil da gente conseguir informação, porque é um negócio muito fechado ainda. E sobre as cores encontradas, primeiramente, as primeiras cores que surgiram foi o verde, com o Paulistinha, né? O vermelho brilhante, o laranja, o amarelo, o azul, o rosa e também o roxo. Essas foram as primeiras cores assim que surgiram. E mais recentemente vieram outras cores: o verde elétrico, o laranja Starburst, o rosa nascer da lua, aliás, é rosa ao nascer da lua, e o vermelho estelar.
o azul cósmico também e o roxo galáctico. Todas essas aí já são cores mais novas. E o que a gente precisa entender ali do processo? Como que acontece isso? Como que eles deixam esse peixe com essa cor super chamativa? Os primeiros paulistinhas que passaram por esse processo, na verdade foi inserido, a gente fala muito em gene de coral, mas o primeiro, que foi aquele verde, o Danihério verde, foi um gene de uma água viva, e ela é inserida de alguma forma no óvulo do peixe, né? Ou seja, antes dele, no embrião, antes dele se tornar um peixe mesmo, antes mesmo de se tornar um alevino, quando ainda é um embrião, é inserido esse gene. Só que o mais legal é que esse gene ele vai se integrar ao DNA desse peixe, vai se integrar ao genoma, ou seja, ele passa a fazer parte da constituição genética desse peixe. Então, assim, logo em seguida, com os outros peixes, o Danihério também no comecinho, o paulistinha, o que acontece foi que encontraram genes diferentes de corais, genes que trariam teoricamente essa fluorescência, né, essa cor, e realmente foi um sucesso, né? Eles conseguiram fazer com que isso se integrasse ao peixe, e é um processo assim que é cheio de segredos, né, porque afinal tem patentes e tudo mais, mas tem algumas perguntas ainda que não ficam muito claras. Será que isso faz mal de alguma forma para o peixe? Não é muito fácil encontrar coisas sobre o tema, sobre eles, mas a gente encontra algumas coisas assim na internet que vai dando indicativos pra gente. Mas na maioria dos casos a gente sempre vê falar que não há problemas para os peixes. A gente sempre se preocupa, né, se o peixe está sofrendo, se aquilo ali não faz mal para o peixe. A gente tem que sempre ter essa preocupação, afinal a gente é aquarista, mas a gente tem essa consciência com a vida que a gente tem ali dentro dos nossos aquários. Eu encontrei um estudo muito interessante da Universidade Federal da Paraíba que mostra que os paulistinhas transgênicos não apresentaram dificuldades na sobrevivência das larvas, né, dos alevinos, nem dificuldade no crescimento, se reproduziram e inclusive conseguiram passar esses genes transgênicos para os filhotes, ou seja, conseguiu fazer com que continuasse nascendo filhotinhos com essa diferença de cor, com essa cor mais chamativa. O que é interessante, também mostrou que a longevidade parece que não foi alterada, o que é muito legal. Se vocês derem uma pesquisada mais a fundo aí, até indico para vocês, usem o Google Acadêmico, que é bem legal pra gente procurar artigo científico. A gente que gosta de aquarismo tá sempre procurando algum tema, assim, alguma coisa. Então artigos, quanto mais sérios, artigos científicos, essas coisas vão dar uma ideia muito maior pra gente das coisas, vão deixar a gente muito mais bem informado sobre cada tipo de situação. É claro que quando a gente fala de um animal transgênico, existem várias preocupações, existem muitas mesmo. As entidades ambientais, por exemplo, são contra esse tipo de animal, até porque não há muito estudo sobre o comportamento desses bichos na natureza. O que é sabido é que assim, um peixe com cores mais chamativas na natureza, ele vai se tornar presa fácil para outros animais, né? Ou seja, ele não vai conseguir se esconder com uma certa facilidade, que é horrível para eles, né, em condições normais, mas assim, sempre há essa preocupação com a fuga desses peixinhos para um ambiente mais natural. Por quê? E a preocupação também é alimentar, mas eu vou explicar para vocês. Na questão alimentar, é porque a gente tem que pensar, um peixe desse solto vários, né, soltos na natureza, de alguma forma ele vai ser predado, provavelmente, por outros peixes, e esse outro peixe talvez seja pescado e pode parar no prato de alguém, na mesa de alguém, e você não sabe quais os efeitos que isso pode causar, se isso não trará problemas às pessoas que consumem esse peixe. Entendeu? É uma situação um pouco complicada. A gente até encontra algum relato ou outro de que já foi encontrado na natureza, que é um risco muito grande pela falta mesmo de estudo, pela falta de conteúdo sobre essa questão. A gente não sabe exatamente onde essa situação pode parar e pode trazer problemas ambientais sérios, problemas que são muito sensíveis a nós mesmo, na questão alimentar, por exemplo. Agora, do ponto de vista da legislação brasileira, o que eu tenho para falar para vocês? Infelizmente, até fechar esse vídeo aqui, eu não consegui encontrar ali na lei
onde é que fala sobre esse tipo de situação em específico. Até entrei em contato com uma associação que defende os interesses, né, do pessoal que vive do aquarismo, dos lojistas e tudo mais, de quem tem empresas nesse meio, mas infelizmente não obtive resposta. Esperei um prazo até muito bom, mas não obtive resposta, porque de repente com algum auxílio, algum direcionamento ali, eu conseguiria achar mais facilmente, mas não consegui. E eu confesso para vocês que eu até entendo, quando se trata do peixe tatuado, o porquê da proibição. É um processo que com certeza é doloroso, como eu falei pra vocês. São produtos que a gente não sabe qual a procedência, que injetam no peixe. A gente não sabe a taxa de sobrevida do peixe. A gente não sabe por quanto tempo aquele pigmento vai estar dentro do organismo do animal ali. Com certeza é um negócio um pouco mais sofrido, né? A gente entende isso. Agora, no caso do transgênico, como não envolveria sofrimento animal, eu sinceramente não entendo o motivo da proibição, mas eu respeito, assim, é uma questão de cada um mesmo, né? Eu acho que lei tá aí pra ser respeitada. Há um tempo atrás eu tive desse tipo de peixe, há um tempo não, bastante, alguns anos atrás. Eu não sei se eles não eram proibidos na época. O que acontece que é o seguinte, é uma loja que faz tudo certinho, e nessa loja eu comprei alguns indivíduos ali, levei pra casa, passei bastante tempo com eles, e algum tempo depois eu ia trocar de fauna, ia mais pra um pH bem ácido, e decidi me desfazer deles. E a loja falou pra mim o seguinte: eu não posso receber esse tipo de peixe é proibido. Não ficou muito claro pra mim o motivo deles terem vendido antes, eles já nem vendiam mais também. Eu acho que passou por uma proibição aí naquela época ali, coisa de 5 anos atrás. Então, assim, eu tive desse peixe, não tive problemas, como eu falei pra vocês, mas aconteceu, isso foi até um fato inusitado que aconteceu aí. E só pra fechar pra vocês, galera, do ponto de vista ético, será que é legal eu ter esse peixinho dentro do meu aquário? Como eu disse pra vocês, como não envolve nenhum sacrifício animal, ou pelo menos não parece ter nenhum tipo de sacrifício animal, porque afinal o gene é injetado ainda no embrião, o embrião tem uma vida normal e tudo mais, de acordo com alguns estudos que eu fiz aqui. Eu, pra ser sincero, eu não sou contra. Eu não gosto de nada que seja modificado. É uma coisa natural minha. Eu gosto do aquário o mais natural possível, dos peixes mais natural possível. E acho que isso é uma questão muito minha, assim, sabe? Mas também não critico quem tem esse tipo de peixe. Como eu falo sempre, aquarismo é pra todos. De quem tem esse tipo de peixe, de quem não tem, de quem gosta de ciclídeo, de quem não gosta, de quem gosta de peixe híbrido, de quem não gosta. Então é uma escolha de cada um. Peço assim que se você tem um amigo que tem essas coisas, não julga também, porque, cara, isso não leva a nada. A gente que é aquarista tem que estar sempre unido. É uma questão muito particular de cada um. A gente tem que meio que entender as escolhas do outro também. Falando um pouquinho sobre esse Aquaration Tetras negro, de um amigo lá da Geórgia, nos Estados Unidos. O nome dele é Júnior Oliveira. Muito obrigado, Júnior. Contribuiu demais para o nosso conteúdo aqui. Foi muito útil esse vídeo. Acho que eu tava já querendo produzir algo nesse sentido, não tava encontrando. E foi muito bacana. Como fonte utilizamos o Wikipedia. Então, se precisar de mais informações, alguma coisa, chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Tamo junto, galera. Em breve a gente traz mais vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, isso é muito importante. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Isso tudo é muito importante pra gente. A gente vai trazer mais vídeos essa semana e tamo junto sempre.